Aliás, os homens sempre se acham justos, enquanto não estão querendo ser justos de fato. C.S. Lewis ilustrou dizendo que uma pessoa não veria numa parede branca tantos riscos quanto alguém que fora chamado para limpar a parede. O que não está ocupado com a tarefa de fazer a limpeza não vê tanto sujo como aquele que está ocupado dessa incumbência. Enquanto alguém não está preocupado em atender à lei de Deus, ele não se acha lá tão pecador, porque ele não está percebendo-se dos tropeços que continuamente está cometendo, está simplesmente inebriado com os prazeres do pecado. Mas a lei vem como um freio, como uma placa de atenção. Pare, olhe, examine, veja o que Deus requer. E então, quando o homem leva a lei de Deus a sério, ele começa a observar o quanto peca. Mais do que isso, ele começa a observar a sua impotência para livrar-se do cativeiro do pecado. Como Paulo diz em Romanos 7, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Aprovando com meu entendimento a lei de Deus, acho nos meus membros uma outra lei que me leva cativo ao pecado. Então a lei mostra a miséria humana, o retrato que o homem tem diante de Deus, que é bem diferente daquele que ele possa ter diante de seus amigos, vizinhos, parentes, diante da sociedade. No livro do profeta Isaías, Deus retrata a nação de Israel como um homem que tem uma ferida só, que se estende da cabeça até o pé, a planta do pé. E esta ferida está cheia de pus, que não foi ainda exprimido. Portanto, essa é a condição do homem diante de Deus. Isaías diz, nossas justiças são como trapos da imundície. Paulo diz, em mim mesmo, em minha carne não habita bem algum. Jó diz, eu me abomino no pó e na cinza. Jeremias diz, o coração do homem é desesperadamente corrupto. É, portanto, necessário que a lei venha primeiro, para o homem desejar remédio para a sua culpa, sabendo ele que diante de um Deus justo e retratável em sua lei, ele não poderá obter perdão, a não ser que haja uma compensação válida para a sua culpa, a não ser que haja um pagamento de resgate eficaz, pagamento esse que os recursos humanos não poderiam satisfazer. Portanto, deveria vir de fora, de alguém capaz de fazer esta compensação a favor da nossa culpa. Por outro lado, quando o homem vê a sua miséria, ele não apenas deseja o perdão e a compensação pela culpa, ele deseja também um novo coração, porque ele passa agora a estar vendo o pecado de um outro modo, não daquele em que antes via. O pecado agora não é mais um entretenimento, uma diversão, é um prazer que ilude e cava uma cova em seguida. É uma alegria efêmera que oculta a visão de um desastre que está mais adiante. Ele começa a reconhecer a santidade da lei de Deus e, portanto, a situação abominável em que ele se encontra por suas obras. Ele deseja sair dali, ele deseja ter um novo coração. Mas, como disse o profeta, assim como o leopardo não pode mudar as suas manchas, suas marcas, assim também o homem não pode passar a ser um fazedor do bem, estando habituado a fazer o mal. Ele, nesse momento, tem uma expectativa de que socorro venha de fora.
de que uma salvação possa chegar, um remédio, uma solução para a sua situação, a fim de que ele tenha não somente perdão para os seus pecados, com a devida compensação para a sua culpa, mas tenha um novo coração para viver como uma nova criatura. E é aí onde chega o Evangelho como boas notícias. Quando esta expectativa surge, aí é que o homem tem condições de entender o que estamos pregando quando anunciamos o Evangelho. Evangelho, como eu disse, significa boas notícias. O pregador do Evangelho é um arauto que anuncia um acontecimento. Diferentemente da lei que exige que você faça e amaldiçoa-o por não fazer, o Evangelho anuncia o que foi feito por você. Não se lhe requer uma obra, mas se anuncia uma obra feita. Uma obra feita de forma perfeita por Jesus Cristo lá na cruz. Deus amou o mundo de maneira tal que deu o seu Filho unigênito. E Jesus veio como homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Entretanto, tendo sido como nós tentado, ele não pecou. E sendo justo, livremente escolheu morrer pelos injustos. O Filho de Deus, consubstancial ao Pai, divino, feito homem, humilhado por vontade própria nessa condição, tomou sobre si os nossos pecados, levou sobre si a nossa culpa, e foi traspassado no madeiro, e foi ferido na cruz, para, vertendo o seu sangue, estabelecer uma compensação pela nossa culpa. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, não de alguns, mas de todo o pecado. Naquela cruz Jesus disse: Pai, está consumado, está terminado, em tuas mãos entrego o meu espírito. E para que soubéssemos que o Pai aceitou o está consumado que Jesus disse naquele dia, ao terceiro dia o Pai o trouxe dentre os mortos. E Jesus ressuscitou, apareceu vivo aos seus discípulos, os comissionou a pregar o Evangelho em toda parte, ascendeu aos céus para a destra de Deus Pai, seu nosso advogado e intercessor, e fez a promessa de que um dia virá para nos buscar, para nos levar para o céu. Portanto, é aí onde entram as boas notícias. A obra consumada por Jesus na cruz, confirmada pela ressurreição, garantida pela sua intercessão junto ao Pai, e que terá seu momento culminante quando Jesus Cristo vier e aqueles que morreram em Cristo tiverem os seus corpos ressuscitados, e os vivos que estiverem naquele momento sendo crentes tiverem seus corpos transformados, semelhantes ao corpo de Jesus na sua ressurreição, e subirem ao encontro de Jesus nos ares para estarmos para sempre com o Senhor.